Começando. Então, eu vou fazer a mudança U igual a secante de x mais a tangente de x. Com essa mudança, quem é o du? O du é a secante ao quadrado em x, du dx. Quem é du dx? A secante ao quadrado em x mais a derivada da tangente, que é a secante de x vezes a tangente de x. Então, o du vai ser tudo isso aqui dx, que é exatamente o que está aqui, ó. Então, grave isso vermelho, e essa integral tá. Deixa eu ver. Então, isso aqui é igual à integral, ó, de 1 sobre a secante de x mais a tangente de x, não? Vezes o quê? Vezes a... O que é que aqui em cima? Fica a secante ao quadrado mais a secante de x vezes a tangente de x dx. Então, olha o que é que eu tenho aqui. Aqui é o u e aqui é o du. Então, essa integral é a integral de 1 sobre u em u, que é o logaritmo natural do módulo de u, mais uma constante, que é igual ao logaritmo natural do módulo da secante mais a tangente. Ou seja, a integral da secante de x é o logaritmo natural do módulo da secante mais a tangente. Módulo. Mais uma questão dessa forma. E para finalizar, vamos fazer o gráfico da função logaritmo natural. Eu já sei que ao longo do intervalo dos números positivos, o logaritmo natural é uma função estritamente crescente, ela é injetiva, né? Estritamente crescente, injetiva, portanto, injetiva, se ela é estritamente crescente, ela é injetiva, e ela é côncava. O seu gráfico tem concavidade voltada para baixo. Então veja. Observe. Certo. Então, observe a primeira coisa a observar, seguinte, a função logaritmo natural é estritamente crescente. Sendo ela estritamente crescente, logaritmo natural de 2 é maior do que o logaritmo natural de 1. Isto é, logaritmo natural de 2 é maior do que 0. É um número positivo. Ok? Logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 1 é 0. É a integral de 1 a 1, é 0. Tá? Agora, veja aqui, ó.
Dado C positivo, você sabe o seguinte: dado C positivo, existe N natural tal que o N é maior do que C dividido pelo logaritmo natural de 2. Tá? O C é maior do que o N dividido pelo logaritmo natural de 2. Claro, porque se você tem C é positivo, C sobre o logaritmo natural de 2 é um número positivo. E todo número positivo ele é menor do que algum número natural. Existe um N natural. Daí, com K igual a 2 elevado a N, tem-se seguinte coisa: X maior do que K implica que X maior do que 2 elevado a N. Mas se o X é maior do que 2 elevado a N, como o logaritmo natural é estritamente crescente, o logaritmo natural de X é maior do que o logaritmo natural de 2 elevado a N. Ou seja, o logaritmo natural de X é maior do que N vezes o logaritmo natural de 2. Acontece que N vezes o logaritmo natural de 2 é maior do que C. Então, o logaritmo natural de X é maior do que C. Qual é a leitura que você faz daqui? Qual é? A leitura que você faz daqui é o seguinte: dado C positivo, dado, né? Não é dados não, é dado. Dado C positivo, eu falei dado, escrevi dados. Dado C positivo, existe uma constante K positiva, porque o K é positivo, tem esse K positivo, e você tem o K é positivo e vale essa implicação. X maior do que K implica o logaritmo natural de X maior que C. Ou seja, o logaritmo natural de X ele pode ser tomado tão grande quanto eu queira, bastando tomar o X suficientemente grande. Isto diz o quê? Isto diz que o limite com x tendendo a mais infinito do logaritmo natural de x, isso aqui é igual a mais infinito. Tá? Então você tem essa primeira abordagem aí. Tá? De modo análogo, deixa eu ver se dá tempo de fazer. Aí dá. Tá? De modo análogo, você tem tá? De modo análogo, você tem o seguinte, ó. Você pegar olha,
Observe o seguinte. Dado C negativo, dado C negativo, dado C negativo, existe M existe M natural tal que o menos M é menor do que C sobre o logaritmo natural de 2. Observe, ó. Se o C é negativo, C sobre o logaritmo natural já é um número real negativo. Mas existe um inteiro menor do que ele. Qualquer número real, ele é maior do que algum inteiro. O inteiro aqui eu estou pegando menos M, onde M é natural. Daí, com delta igual a 2 elevado a menos M, o que é o inverso de 2 elevado a M, tem-se delta positivo e vale a seguinte implicação. Se o x é maior do que 0 e é menor do que delta, então você tem o quê? Você tem o x positivo, o x menor do que 2 elevado a menos m. Mas isso garante o quê? Isso garante que o logaritmo natural de x é menor do que o logaritmo natural de 2 elevado a menos m. Mas isso garante o quê? Isso garante que o logaritmo natural de x é menor do que menos m logaritmo natural de 2. Ou seja, o logaritmo natural de x vai ser menor do que menos m vezes o logaritmo natural de 2, é menor do que c. Então, qual é a leitura que se faz? A leitura que se faz é o seguinte: dado C positivo, existe um delta positivo, tal que x maior do que 0, menor do que delta, implica o logaritmo natural de x menor do que c. Ou seja, o logaritmo natural de x ele pode ser tão grande negativamente quanto se queira, entendo o que eu estou dizendo, tão grande negativamente quanto se queira, bastando para isso tomar o x suficientemente próximo de 0 pela direita. Então, isto diz que o limite com x tendendo a 0 pela direita do logaritmo natural de x é igual a menos infinito. Menos infinito, ou seja, o logaritmo natural de x pode ser tomado tão grande negativamente, quer dizer, ele é negativo e em módulo ele é tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficiente próximo de 0. Bem, isso é suficiente, né? Essas duas igualdades aqui são suficientes para eu esboçar o gráfico do logaritmo natural. São suficientes, são suficientes usando o fato de que o logaritmo natural é uma função estritamente crescente, tá? Estritamente crescente. E aí antes de fazer o gráfico, observe o seguinte, tá? A imagem do logaritmo natural, a imagem do logaritmo natural é a imagem do intervalo aberto 0 mais infinito.
tá? Daí, o fato do limite do logaritmo natural de x, limite do logaritmo natural de x, com x tendendo a mais infinito, ser mais infinito, e o, tá certo? Isso aqui, x tendendo a ser menos infinito, então você tem o seguinte, como a imagem do intervalo aberto 0 mais infinito pelo logaritmo natural. Voltar para cá. Como isso aqui é um intervalo, tem-se, só pode ser uma coisa, a imagem do logaritmo natural, como é um intervalo, e contém um número tão grande positivamente quanto eu queira, e contém um número tão grande negativamente quanto eu queira, então a imagem é os reais. Ou seja, a função logaritmo natural, ela é injetiva e é sobrejetiva. Então, daí, já tem um daí, assim, logaritmo natural é, a função logaritmo natural, ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, invertível, que ela é bijetiva, né? Desculpem, é a definição. Logo, ela é invertível. Então, ela é uma função. Ela é uma função invertível. Essa função, a função logaritmo natural, que vai do intervalo 0 mais infinito em R, ela é uma função que tem inversa, porque ela é injetiva e ela é sobrejetiva. E o seu gráfico, vamos ao gráfico, né? Vamos ao gráfico, finalmente. E aí a gente encerra essa aula. Tá? Então, o gráfico. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas, nó. A função logaritmo natural, ela passa pelo ponto 1, 0. Ela passa por esse ponto. Ela é estritamente crescente. Ela é côncava. O seu gráfico tem concavidade voltada para baixo. Ela vem daqui, porque quando o x tende a 0, o logaritmo natural de x tende a menos infinito. E ela vai para aqui. Porque ela vai para infinito quando o x vai a mais infinito. Então, o seu gráfico tem que ser algo assim. Tá aqui. Então, esse é o gráfico da... Ela é estritamente crescente. Esse é o gráfico da função logaritmo natural. Função invertível daqui para cá. Tá? Ela é injetiva e ela é sobrejetiva. Estritamente crescente, com cavidade voltada para baixo. Tá? Tá até mal desenhada aqui, porque você veja uma coisa. Logaritmo natural de 0 é 1. E a derivada do logaritmo natural de 0... Desculpe, logaritmo natural de 0... Que 0? Desculpe. Logaritmo natural de 1... Não tem logaritmo natural de 0. Logaritmo natural de 1 é 0. E a derivada do logaritmo natural no 1 é 1. Então, a reta aqui está mal desenhado, né? A reta tangente tem coeficiente angular igual a 1. Eu que desenhei mal.
tá certo? Mas a reta tangente tem coeficiente angular nesse ponto igual a 1, ou seja, é a reta y igual a x mais 1. Essa reta y igual a x mais 1 é a reta tangente ao gráfico do logaritmo natural nesse ponto, no ponto 0,1. Essa reta é a reta tangente ao gráfico da função logaritmo natural nesse ponto. A reta y igual a x mais 1, porque essa reta tem coeficiente angular 1 e passa pelo ponto 1, 0. Bem, pessoal, tá bom por hoje, tá? Espero voltar da aula com todos vocês em sala muito brevemente, mas por enquanto vocês veem que não é possível, né? Tá.